o primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz. Houve luz, e viu Deus que a luz era boa. E fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Disse Deus: haja firmamento no meio das águas, separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre águas, debaixo do firmamento, e as águas e o firmamento. Assim se fez. E chamou Deus, afirmando os céus. Houve tarde e manhã, e segundo dia. Disse também Deus: ajuntasse as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez a porção seca. Chamou Deus terra ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez a terra, pois produziu erva que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles sinais, estações do dia, dos anos, e seja para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. E se fez também as estrelas, e o colocou no firmamento dos céus, para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite. E fizeram separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã, 4 dias. Disse também Deus: povoai-se as águas e as enxames de seres viventes, e voem as ervas sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde de manhã, quinto
dia. Disse Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, todos os répteis da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que estejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus criou o homem, e a mulher os criou. E Deus abençoou-lhe, disse: sede fecundos, multiplicai-vos sobre a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre aves do céu, e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse: ainda eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que frutos que dê semente, isso vos será para mantimento, e todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhes dará para mantimento. E sim se fez. Viu Deus tudo quanto fizeram, e eis que era bom, muito bonito. Houve a tarde e manhã o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo o seu exército. E, havendo Deus terminando o dia sétimo, a sua obra que fizeram, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque neles descansou de toda a obra que como Criador fizera. A formação do homem. Escuta aqui, pessoal. Esta é a gênese do céu e da terra, quando foram criados. Quando o Senhor Deus os criou, havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia na terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó e da terra, e lhe soprou nas narinas e fôlego e da vida. E o homem passou a ser alma vivente, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado do solo. Fez o Senhor brotar toda sorte de ovelhas agradáveis à vista, de boas para alimento, e também árvore de vida no meio do jardim, e árvores de conhecimento do bem e do mal. Deus abençoe você, pessoal, tá? Isso aqui foi uma Bíblia, né? Falando da criação. É Gênesis, tá? Nós estamos em Gênesis, tá? Isso aqui é a Bíblia hoje, né? Para acalmar a vida, né, de vocês, né? Que vocês sejam abençoados também. Eu vou criar o segundo canal de Bíblia. Fiquem atentos. Se inscreva no meu canal. Ative o sininho.